Fala, rapaziada do Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Enia com vocês. Rapaziada, estamos aí há exatos 8 dias, uma semana, do Clube do Remo entrar em campo pela primeira vez em 2026. E eu quero muito saber a sua expectativa. De acordo com as contratações que o Clube do Remo fez, né? Esse aqui poderia ser um time titular, que poderia estrear nessa temporada contra a equipe do Águia. E aí, tem algumas discordâncias da minha parte aqui sobre esse time, mas eu queria muito saber a sua opinião, tá? Vamos falar também sobre mais um anúncio, né? O Clube do Remo assinou aí com um lateral. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Antes disso, meus amigos, esse vídeo aqui tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. O telefone da Santa Fé está aí na tela para você. Entre em contato com a galera da Santa Fé, tá? Textos e mais, escapulários, tudo isso você encontra lá e aquele preço, ó, que cabe no seu bolso. Então entre em contato com a galera da Santa Fé. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, o Clube do Remo anunciou oficialmente a contratação do João Lucas, lateral direito de 27 anos que estava no Grêmio. Ele é lembrado aí por alguns lances, né, que eu, assim, gostaria até de esquecer, né? Por exemplo, contra o Atlético, ele dá uma pichotada ali, absurda, um gol bizarro contra. E lá no Grêmio ele não tem boas lembranças do torcedor não, tá? O torcedor não é muito fã do futebol do João Lucas não, mas que no Clube do Remo ele possa reencontrar o futebol. Eu já dei minha opinião sobre esse mercado do Remo. Para mim o Remo está sendo arriscado num nível muito alto, né? O mercado do Remo é um mercado arriscado num nível muito alto, porque está contratando vários jogadores em baixa. Ano passado isso deu certo com alguns jogadores, não com todos. Tem alguns torcedores que, para justificar essas contratações, e aí eu acho um erro total, falam de jogadores como Pedro Rocha, né? Como Caio Vinícius, como o próprio Klaus. São jogadores que de fato deram certo. Mas e os que não deram certo? Maxwell, né, o Viseu, os que o Braz trouxe, por exemplo, Iago Ferreira, Natan Pescador, que até agora não conseguiu desenvolver absolutamente nada com a camisa do Remo. Então, assim, a gente utiliza muitos exemplos positivos, mas tiveram exemplos negativos também. E um time provável para esse jogo contra o Águia, no domingo, no próximo domingo, é esse aqui. Marcelo Rangel no gol, João Lucas na lateral direita, Klaus, Kaique e Jorge. Meio de campo com o Zé Ricardo, Patrick de Paula e, se chegar a tempo, Lucas Lima. Mas acredito que seja o grego Panagiotis que vai jogar nessa função aí. Na ponta esquerda, Diego Hernandes. Na ponta direita, Pikachu. E o ataque, Aleph Manga, né, como centroavante. E aqui, na minha opinião, cara, primeiro, João Lucas, pra mim, vai ser banco. Pra mim, não vai ser titular no time do Remo. Pra mim, o Marcelinho vai ser titular. Lateral esquerda, provavelmente o Sávio pela questão física do Jorge. Mas vamos ver, né? Se estiver bem fisicamente, o Jorge será titular. Meio de campo, Panagiotis. Eu acho que o Lucas Lima não deve chegar a tempo para ser titular. Se for anunciado, deve ainda se adaptar ao time. E o Diego Hernandes botar do lado esquerdo, pra mim é um erro. Pra mim, mas o Pikachu joga como ponta do lado direito. E aí você vai sacrificar o futebol do Diego Hernandes? Não. O Hernandes, na ponta direita, pra mim, ele é o melhor jogador que nós temos. Mesmo o Pikachu sendo ponta. Hoje, entrega fisicamente, entrega tecnicamente e é um jogador muito útil pela ponta esquerda, direita, na verdade, né? O Pikachu, ele pode fazer uma ala, ele pode entrar no segundo tempo. Mas, na minha opinião, é Hernandes de um lado e, como, por enquanto, nós só temos ele, Nico do outro. E você vai ter velocidade nas duas pontas. E entrega também na marcação. Sobre o Aleph Manga, para mim, eu colocaria o João Pedro. Eu iniciaria com o João Pedro e botaria o Aleph Manga no segundo tempo junto com o Carlinhos. Mas vai dar para poder testar esses caras, né? Porque o Remo tem, antes da estreia do Brasileirão, principal competição da temporada, o Remo tem 2 jogos. Tem essa Supercopa contra o Águia, no dia 18 e no dia 24, a estreia do Parazão contra o Bragantino. Dá para o Remo sim rodar o elenco, dá para o Remo colocar esses jogadores numa condição boa e prepará-los para a estreia do campeonato que de fato o Clube do Remo vai priorizar na temporada,
que é o Brasileirão Série A, né? E assim, sobre o Lucas Lima, só para atualizar vocês a informação, o Lucas Lima não aceitou a rescisão com o Sport. Ele continua ainda no impasse com o Sport, né? O Sport lamenta muito a questão do Lucas Lima não renovar com o clube, porque o Lucas Lima ele é um cara que é muito querido lá no Sport. E o clube do Remo, como fez a melhor proposta, está à frente ali do Coritiba e à frente também do Goiás, que são os dois times que queriam o futebol do Lucas Lima, queriam contratar o Lucas Lima. O Remo, ele acaba que fazendo, né, com que essa contratação ela tenha um pouco mais de importância, mais do que eu acho que deveria. Porque nós não temos um camisa 10 como o Lucas Lima no elenco. Nós não temos. Mesmo sendo o Lucas Lima com 35 anos, mesmo não sendo um jogador que fisicamente entregue, mas tecnicamente nós não temos um jogador com a qualidade e as características dele. Por isso, a contratação do Lucas Lima, ela é hoje algo que o Clube do Remo trata com prioridade. Além do Lucas Lima, nós temos também a possibilidade do Remo contratar um ponta esquerda, né? Que pode ser o Marinho, né? O Vitória também tem interesse na contratação do Marinho. O Remo tentou recentemente o Jajá, mas aí o Goiás pediu, né, uma compensação financeira. O Remo tentou o Garcês, que também o Avaí não quis liberar o jogador, não quis emprestá-lo a custo zero para o Remo, né? Para o Remo pagar os salários dele. E aí o Garcês ficou lá no Avaí. Então o Remo está em busca desse jogador na ponta esquerda, porque hoje nós só temos o Nico, né? Hoje nós só temos o Nico e o Clube do Remo precisa buscar esse jogador. O Remo perdeu uma peça importante desse setor, que foi justamente o Pedro Rocha. O Pedro Rocha foi um jogador que se encaixou perfeitamente na ideia de jogo do Guto, era o principal jogador do Remo, foi o jogador mais regular do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Tanto é que ele foi eleito o melhor atacante da competição. Então, é uma perda muito grande. É uma perda de um jogador que o Clube do Remo esperava contar com ele para a próxima temporada. Então, por ali, né, o Clube do Remo precisa buscar uma opção, até mesmo para a Série A do Campeonato Brasileiro, até mesmo para buscar essa condição de ter um elenco competitivo. Se você me perguntar o que eu acho do elenco do Remo, para mim é uma incógnita muito grande. Eu não vou aqui falar que não vai dar certo, porque eu sei que vão vir aqueles torcedores, né, que vão falar que eu seco, que eu torço contra. Há uma possibilidade grande de não dar certo, tá? Uma possibilidade grande, porque nós estamos contratando jogadores de temporadas ruins. Mas eu quero acreditar que esteja tudo dentro do planejamento do Braz. Que isso tudo que está acontecendo, essa movimentação no mercado, seja algo que o Braz está planejando. Porque hoje, inclusive, o Braz postou um vídeo do CT, né? Dele trabalhando lá, dele buscando ali o contato com os jogadores trabalhando muito forte com o Juan Carlos Osorio, né? Treinador do Clube do Remo. E é claro que todo esse trabalho aí, a gente vai ter um pouco, pelo menos um pouquinho, né? De mostra nesse jogo contra o Águia. O Águia também está trabalhando, tá? O Águia também está treinando para enfrentar o Remo. Mas nós não temos que temer o Águia. Nós temos que respeitar o Águia. E existe uma grande diferença entre você temer o Águia de Marabá, ter medo do Águia de Marabá e você respeitar o adversário. Quando você respeita um adversário contra o Águia de Marabá, você tem que dar o seu máximo. Você tem que dar o seu máximo, você tem que entregar tudo que você puder. E é um jogo que vale título. É um jogo que o torcedor vai para o estádio e no final ele quer comemorar a vitória e o título. O natural desse jogo é a vitória do Remo, né? A zebra é a vitória do Águia. Mas o Remo não pode tratar esse jogo como algo que vai ser fácil. Como algo que, vamos fazer nosso papel ali, ganhar o jogo, pronto, vamos ser campeão. Não, tem que jogar ao máximo. Tem que entregar como se estivesse jogando um jogo de Série A. Eu sei que no Parazão, por exemplo, eu acho que boa parte da competição, o Clube do Remo, principalmente nessa primeira fase, o Remo vai jogar, né, com um time misto, um time reserva, um time número 2. E depois, né, na reta final, o Remo deve botar um time principal.
Rapaziada, vamos falar um pouquinho aqui sobre deslocamento, né? Porque a galera acha que, isso é balela, isso é papo, isso não tem nada a ver. Tem sim, gente. O Remo vai percorrer 92 mil quilômetros. Sabe quantos quilômetros o segundo colocado e o terceiro colocado, Bahia e Vitória, vão percorrer? 55 mil quilômetros. O Grêmio e o Internacional, ambos vão percorrer 43 mil quilômetros. São os que vão mais percorrer. Esse aí é o top 5. Então o Remo, cara, ele vai praticamente percorrer o dobro do que Bahia e Vitória, que já vão ter deslocamentos grandes. Então isso não é besteira, isso não é bobagem. O Remo vai precisar ter uma logística referente a isso. Mas vamos confiar no trabalho, né? Eu não tenho aqui que ficar falando, não vai dar certo, não sei o quê. A possibilidade é grande de não dar certo. Mas também tem uma possibilidade de dar certo. E eu vou acreditar nisso. E eu quero que você, torcedor, também acredite nisso. Passar pano, ninguém vai passar pano. Mas a gente vai, sim, aqui torcer muito para que dê certo. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Lembrando, tá? Lembrando, se você quiser, meu amigo, patrocinar os nossos vídeos aqui ou entrar no grupo dos membros, no primeiro comentário fixado tá o link do meu WhatsApp, tá? Entre em contato lá para você fechar aí com a gente, se você quiser anunciar o seu negócio aqui no nosso canal ou simplesmente entrar no grupo dos membros, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.